Bom dia e bem-vindo a mais um vídeo. Desejo que o presente vídeo vos encontre a gozar de boa saúde e cá do outro lado estamos bem, graças a Deus. Hoje vamos falar sobre os processos sumário, sumaríssimo e recursos em processos penais. Quando é que podemos aplicar ou quando que se usa a forma do processo sumário e sumaríssimo e como que se processam os recursos quanto aos prazos, a formulação das alegações e respectivas conclusões. Primeiro começamos com a forma do processo. Ao nível do direito penal ou direito criminal, nós temos três tipos de processo. Temos processos comuns, processo especial e processos de transgressão. Mas hoje apenas queremos falar dos processos comuns, processos especiais e os respectivos recursos. Aliás, o tema é o recurso em processo penal, mas, no entanto, não podemos falar do recurso sem antes, em poucas linhas, falar sobre os processos comuns especial, porque são esses que interessam para os recursos. Primeiro, os recursos são regulados a partir dos artigos 451 e seguintes. Pois, como manda a lei, o artigo 451 diz o seguinte: pode ser interposto recursos de qualquer decisão proferida em processo penal, sempre que a lei não considere irrecorrível. Ou seja, qualquer decisão que a lei penal não a considere irrecorrível, pode ser interposto o recurso. Então, as decisões consideradas irrecorríveis constam do artigo 452. Estamos a falar do Código do Processo Penal. Então, as circunstâncias elencadas no número 1 a número 2 do artigo 452 são essas em que não se pode interpor recurso. Então, numa outra gravação vamos falar de cada caso em que não se pode recorrer. E os recursos, relativamente aos prazos dos recursos, nós encontramos no artigo 466 também do Código Penal, que diz o seguinte: o prazo de atribuição de recurso é de 20 dias para os processos comuns e 8 dias para o processo especial. Então, é aqui onde nos encontramos. No processo especial nós temos dois, que é o processo sumário e o processo sumaríssimo, enquanto o comum é um e o único. Então, estamos a dizer que no processo comum temos 20 dias para interpor recurso e no processo especial temos 8 dias. E a forma de se interpor recurso em processo penal é diferente do processo civil que iremos falar no vídeo seguinte. No processo penal, os recursos são interpostos simultaneamente como funciona no processo laboral. A submissão do requerimento e as respectivas alegações e conclusões ao mesmo tempo e no mesmo prazo e no mesmo dia. Ou seja, dentro do seu prazo, no dia que vai submeter as alegações que submete o requerimento, também submete as alegações de recurso que devem ter as respectivas conclusões. Então, pode-se discutir a questão de se você submete o requerimento hoje, tens o prazo, por exemplo, de 8 dias, submetes o requerimento hoje e no dia seguinte vais submeter as alegações dentro do seu prazo. Se isto constitui uma violação ou não. Quanto a mim, não constitui, porque também já fiz isso em algum momento num processo laboral e que depois o juiz acabou considerando que não interpus as alegações dentro do prazo porque a lei manda que seja em simultâneo. Sendo em simultâneo significava submeter o requerimento e as alegações, mas eu submeti o requerimento num dia e 3, 4 dias depois submeti as alegações, mas estavam dentro do prazo legal para interpor o recurso. Mas o juiz entendeu que não. Violei, então não poderia ser assim, mas eu acabei recorrendo para o Tribunal Superior e o Tribunal Superior acabou dando razão que não. Pelo fato de submeter em dias diferentes, mas sendo dentro do prazo considerado para a submissão de recurso, não deixa de ser simultâneo. Então, a separação física entre os documentos
não quer traduzir que o recurso não foi submetido em simultâneo. Simultâneo significa submeter as peças que asseguram o recurso dentro do prazo legal. Então, se eu submeter hoje o requerimento e amanhã submeter as alegações, estar dentro do prazo, não deixa de ser a submissão do recurso em simultâneo. Então, pelo menos, eu tenho essa jurisprudência e não está errada. Aliás, porque também tive o aval do Tribunal Superior. Então, no processo penal, a regra é a mesma, a submissão das alegações e respectivo requerimento em simultâneo. Então, sendo simultâneo, não quer dizer que se eu submeter hoje e submeter amanhã não é simultâneo, mas o importante é que seja dentro daquele prazo. Claro, o normal seria no mesmo dia submeter o requerimento e as respectivas alegações com as conclusões. Mas se não conseguir submeter hoje o requerimento e 2 dias depois submeter as alegações dentro do prazo, não há nenhum problema. Agora, quando que aplica-se o processo sumário? Nos termos do artigo 420, há circunstâncias que norteiam para o seguimento do processo ou para a aplicação do processo sumário. Primeiro, é que o arguido deve ser detido em flagrante delito. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, a pena a ser aplicável para aquele crime não pode ultrapassar os 5 anos. É o segundo requisito. O terceiro requisito, a audiência deve ser realizada no prazo máximo de 48 horas. Ou 5 dias após a sua detenção em caso de adiamento nos termos do artigo 425 também do Código do Processo Penal, que é no caso de adiamento. Então, são esses requisitos que norteiam a aplicação da forma do processo sumário. Diferente do processo sumário, encontramos também o processo sumaríssimo. O processo sumaríssimo, um dos elementos é o crime pelo qual o indiciado é acusado deve ser punido com pena não superior a 1 ano de prisão. Ou, segundo elemento, apenas a punição é com multa. E também o terceiro elemento é que este crime não pode depender da acusação particular, porque se depender da acusação particular, logo sai do processo sumaríssimo para o processo comum. O mesmo acontece com os processos sumários. Se o arguido detido em flagrante delito não ser julgado no prazo máximo de 48 horas ou nos 5 dias após a detenção, o processo remete-se automaticamente para a forma comum e seguirá as diligências e regras estabelecidas nos processos comuns. Então, é assim como funcionam os recursos em processo penal e a tramitação em função das suas fases e elementos que compõem o processo sumário e o processo sumaríssimo. Então, o fato de a lei dar um prazo de 8 dias para os processos especiais e 20 dias para os processos sumários, em que o requerimento deve estar acompanhado com as respectivas alegações, se submeter dentro do prazo o requerimento e as alegações, apesar de ser em dias diferentes, não deixa de se considerar interposto o recurso em simultâneo. Muito obrigado e votos que lancem mais temas e tragam críticas construtivas, críticas negativas e não se esqueçam de compartilhar o vídeo, se inscrever e muito obrigado.